Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, você que está chegando agora pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, dar o seu like, o seu dislike, para que a gente saiba como está o andamento do nosso estudo bíblico. Nós estamos hoje iniciando mais uma pequena etapa. Nós vamos tratar hoje da teologia do primeiro dia, a teologia dos capítulos 20, versículo 1 a 21, versículo 25 do Evangelho de São João. E a nossa primeira lição vai ser a teologia do primeiro dia, o túmulo vazio. Antes de começar a aula, eu gostaria de deixar aqui o meu grande agradecimento a todos os nossos colaboradores, alunos, amigos, companheiros aí, que nos incentivam e nos motivam, também patrocinam o nosso canal, através de doações espontâneas. Quero deixar um grande abraço para a professora Ana Lúcia Escapim, também Márcia Aparecida Miguel Zepponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, onde se fazem terapias para você se encontrar consigo, se encontrar com Deus, fazer um upgrade na sua caminhada. Bom, gente boa, então nós vamos começar a nossa aula de hoje. Então a nossa primeira lição, como disse, será sobre o túmulo vazio. João, capítulo 20, versículo 1 ao 10. Então nós vamos pegar esses versículos e vamos estudar. Esses relatos que são chamados os relatos do primeiro dia, ou os relatos da glória, para São João não são relatos da paixão, né? Pois eles culminam nesse evento da ressurreição. O Evangelho de João, como nos Evangelhos sinóticos, né, eles têm relatos de glória. Porém, o relato de São João, ele não apresenta propriamente o relato da ressurreição. Os sinóticos também não fazem isso. E assim, não existe nenhuma menção de descrever esse evento. Apenas o encontro com o ressuscitado. Porque isso, para a teologia de São João e para a teologia dos sinóticos também, esse é o ponto mais importante. Encontrar-se com Cristo. Encontrar-se com o ressuscitado. Não se encontrar com a morte, nem com o cadáver, não. É encontrar-se com o ressuscitado. Com os sinais da ressurreição. A ausência do corpo. Essa é a finalidade da experiência dos apóstolos, e ela é muito importante para nós hoje, porque toda a nossa teologia, a nossa catequese, o nosso querigma, a nossa liturgia, de fato, são isso. O ponto de partida é esta fé, de se encontrar. Nós vamos ao batismo para nos encontrar com a graça que é Cristo, nós vamos à Eucaristia para nos encontrar com o Cristo, nós vamos à confirmação para nos encontrar com a nossa dinâmica de testemunho de fé. Então, todos os sacramentos, toda a vida cristã, a comunidade se reúne para que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, fazer um encontro com o Cristo, mas não o Cristo morto, o Cristo ressuscitado. Então, essa é a grande dinâmica por detrás deste capítulo e destes versículos de maneira especial. Os apóstolos não viram Cristo, se ergueram novamente. Eles viram a tumba vazia. Encontraram o Cristo depois da Páscoa e falam disso e dão testemunho disso. É o evento que aconteceu que deixa o segredo. Não porque não era uma experiência, mas porque eles não fazem eles não precisam testemunhar isso. O que eles precisam é testemunhar a ressurreição, o ressuscitado. Então, o véu de mistério que se encontra, o véu de mistério que vai ser desvelado pela visão da fé, isso é o mais importante. Então, os dois últimos capítulos do Evangelho de São João são muito próximos da trama dos livros sinóticos. O conteúdo é muito paralelo, é estritamente paralelo, na verdade. Mas as histórias e os esquemas narrativos dos vários episódios em São João são diferentes. São João
elaborou um material com seus critérios, os critérios à luz da Páscoa, à luz da ressurreição. E devemos, assim, claramente distinguir entre o capítulo 20 e o capítulo 21, porque o capítulo 20 é o encerramento do Evangelho de São João como o próprio evangelista o pensou, o elaborou. Tanto que os dois últimos versos encontramos o epílogo, a conclusão própria de São João. Já o capítulo 21, para quem não sabe, ele não é uma composição de São João, mas de seus discípulos, da sua comunidade. É provavelmente uma adição. Então, durante a última redação, houve uma reelaboração, uma edição por alguns escritores da comunidade de São João, após a morte já do apóstolo, mas sob a influência direta da tradição do apóstolo. Sobre os elementos de depoimentos garantidos por João, a comunidade compôs uma página do Evangelho. E aqui não deixam de ter os elementos simbólicos. É como que algo mais. É um anexo, um adendo, um apêndice. Mas um apêndice que constitui parte da obra por ter o quê? Até mesmo as expressões de São João. É uma imitação, mas é parte do pensamento. É exatamente por isso que nós vamos ter atenção agora no capítulo 20 e nós vamos dividir o capítulo 20 em 3 cenas, 3 lições. A primeira cena é que nós vamos estudar também hoje, que é a visita ao túmulo na manhã de Páscoa e a descoberta da tumba vazia. A segunda cena é o encontro de Maria Madalena com o ressuscitado antes do túmulo. E a terceira cena, que é uma cena dupla, né, é a aparição, o encontro na sala superior. É a primeira aparição, o dia da Páscoa, e uma segunda aparição 8 dias depois. Então a visita ao túmulo é o nosso primeiro tema, então o que nós vamos estudar hoje. Então são 10 versículos, e esses 10 versículos são muito densos de significado. Eles já começam assim, no primeiro dia. É a primeira cena, a visita ao túmulo. Os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, também começam esse capítulo com dedicado à ressurreição, narrando esse episódio. Faz parte de uma estrutura antiga da catequese dos apóstolos. É a experiência fundamental, a experiência da ressurreição. A experiência de buscar o túmulo, de ir ao encontro daquele que era caro a todos. Então, os apóstolos e seus amigos na manhã, num dia após o sábado, o sábado da grande Páscoa dos judeus, vão ao túmulo e encontram ele vazio. O que João diz é muito mais do que os sinóticos dizem. Por quê? Porque ele vai falar de uma cena própria do funeral, as ditas telas funerárias que estão dentro da tumba. Não, são elementos que têm um simbolismo joanino muito forte e muito particular, porque nesse caso João segue a narrativa tradicional. Então João vai dizer o seguinte: no primeiro dia, que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro, de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. É um detalhe joanino. Ainda estava escuro, ou seja, ninguém sabia. Ninguém tinha conhecimento. Faça-se a luz, faça-se o conhecimento. A pedra havia sido removida do sepulcro. Esta pedra é aquilo que vai representar todo e qualquer empecilho para que eu veja através do mistério, que eu me encontre com o mistério. Nós encontramos várias vezes em São João a ênfase em relação às horas, à escuridão e à luz.
Se é de manhã, significa que a luz apareceu. Caso contrário, ainda não é de manhã. Mas se é de manhã, como ainda pode estar escuro? São duas indicações em dois níveis diferentes, porque amanhã é a cronologia do tempo. A escuridão é espiritual. Dentro do coração e dentro da cabeça dos discípulos ainda existe a escuridão. A luz está aparecendo lá fora, mas dentro ainda está escuro. É como a iluminação da mente. Ele viu que a pedra tinha sido derrubada da tumba, a queda da barreira. E agora eu posso ir conhecer, eu posso ir ver, eu posso ir testemunhar. E aí é o versículo 2. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Aqui nós estamos diante da escuridão, que ainda está dentro. Ele viu a pedra removida, a tumba vazio, e deduziu de acordo com uma lógica puramente humana. Roubaram o cadáver de Jesus, e ninguém sabe onde colocar. É a primeira conclusão, a mais óbvia, da experiência da tumba vazia. Não é propriamente a ressurreição. Ele ressuscitou. Não, roubaram o corpo. E aí a pergunta, por que fizeram isso? Para onde o levaram? Maria Madalena, ela simboliza, o coração de Maria Madalena simboliza aqueles que muitas vezes diante do mistério não sabem explicá-lo. É como que ela vai aos apóstolos enlouquecida, sua cabeça não pensa mais, ela simplesmente corre. São João apresenta que foi preciso a escolha de verbos, né? Infelizmente, muitas vezes se perde os verbos gregos e os aramaicismos aqui. Mas existe uma coisa muito bonita. A primeira experiência, a experiência de Maria Madalena, é indicada pelo verbo plebo, que indica uma visão física. Simplesmente ver com os olhos e ter uma concepção material. A ressurreição já é outra coisa. É resultado de uma conclusão a partir de uma experiência. Então, o resultado da visão de Maria Madalena é uma conclusão lógica, meramente humana, que constata: não há mais o cadáver. O cadáver desapareceu. E aí nós entramos numa segunda parte, que é o valor simbólico da maneira com que a cena do sepulcro se encontra. As faixas deitadas, a mortalha enrolada. Diante desse anúncio, do anúncio feito a Maria Madalena aos apóstolos Simão, Pedro e São João, que era o discípulo amado, e ele faz essa expressão, eles correm no túmulo. O versículo 3 vai nos dizer o seguinte: saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu depressa, mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali as telas para baixo, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu as telas postas para baixo. Postas para baixo. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com as telas, mas enrolado no lugar acima. Em cima, né? Essas duas pessoas são descritas em sua própria ação. Elas correm. Mas uma corre mais rápido que a outra, e aqui existe um simbolismo. Quem chega primeiro e espera a segunda? E é Pedro que chega mais tarde, quem vem primeiro. Há uma linda página do grande Santo Agostinho que comenta esse episódio. E ele vê que nesses dois elementos, João e Pedro, nós temos um simbolismo da igreja. Um representa a autoridade, o magistério da igreja.
E o discípulo que Jesus amava, São João, representa o carisma. É um movimento profético, o teológico, é o impulso do amor. O discípulo que Jesus ama chega primeiro, corre mais rápido. É o carisma cristão apaixonado, o nosso desejo de ver, de conhecer, de experimentar, de fazer-se um. Ele chega mais cedo porque ele é movido pelo coração. Mas ele para em frente do túmulo e deixa entrar a autoridade. Deixa ser Pedro. Ele tem paciência para esperar Pedro chegar e entrar. Isso é muito bonito, porque São João está dizendo que diante os carismas, eles vão resolver os problemas, eles vão solucionar os problemas, eles vão chegar primeiro, eles vão ver as necessidades primeiro. Mas é a autoridade da igreja que tem que tomar a decisão. Isso é muito importante. Existe uma precedência. Quem de nós já não esteve diante de uma situação e teve o ímpeto de resolver aquele problema, mas teve que buscar um momento, teve que esperar, teve que conversar com o grupo, com a comunidade, para ver se aquela era a atitude mais acertada. Então, tudo isso, toda essa atitude que é parte prática e da nossa cultura eclesial, vem exatamente de uma compreensão disso. O carisma, a vontade, o desejo, o coração chega primeiro. Mas é necessário que o impulso do amor, o movimento profético, o carisma, ele esteja com os olhos fixos na autoridade. E uma vez que ela entra, então, sim, aí nós podemos também entrar. Ambos são discípulos, mas ambos são símbolos de duas formas diferentes de ver Cristo e de buscá-lo e de se relacionar com ele. Ao longo dessa fase final do Evangelho, essas duas figuras de Pedro e de João vão ser expressões da alma da igreja que está se constituindo. São muito caras, principalmente para a igreja que estava nascendo. O que eles viram? Infelizmente, como dissemos antes, né? O tradutor é meio que um traidor aqui nessa hora. O que eles viram foi exatamente isso. Eles viram um túmulo vazio. Todas as pessoas, quando imaginam essa cena, imaginam ataduras de gás e tiras de pano como uma múmia, não é? Eu acho que é o que vocês imaginam também, mas a maneira de sepultar dos judeus não era assim. Então, o mais autêntico, mais próximo do que a gente possa se imaginar aqui é que essas ataduras, né? Essas ataduras, esses panos, eles são como isso, como um envelope. Esta parte ficava aqui, se deitava o cadáver e depois se fechava com este pano. E sobre o rosto se colocava um outro pano, né? Que fechava o rosto. E aí, 3 pequenas faixas eram enroladas em volta do pescoço, na cintura e nos pés. Então, é interessante essa explicação para vocês. Por quê? Porque o que nós vamos ver agora, ou seja, o que nós vamos entender do texto agora, é algo que para muitos cristãos, claro, pessoas que talvez vocês já tenham lido isso tantas vezes, mas para muitos cristãos isso ainda é uma novidade. O verbo que nós vamos ter aqui e que está relacionado com esta é o teorel, que é usado como através da palavra teoria, mas que é simplesmente ver com a cabeça, ver com a percepção física, com o pensamento. Pedro vê e pensa humanamente. Até mesmo colocar a razão antes de fazer isso, ele não entende. Só João, no versículo 8, é dito: então entrou também o discípulo que achava que havia chegado primeiro no sepulcro, viu e creu.
Pedro entra e vê com a mente e não crê. João entra e vê com os olhos da fé. E aí ele crê. Ele crê porque o seu coração ele está voltado para o foco fundamental, ou seja, ver aquilo que ninguém viu, compreender aquilo que ninguém compreendeu. E então os seus olhos se abrem, se iluminam. Por quê? Porque o seu coração está aberto. E aqui é uma expressão muito bonita que existe no Evangelho e que toma o seu peso final aqui. Quem crer e for batizado será salvo. O crer é essa experiência que consegue transpassar, avançar onde a razão questiona. É um ver penetrante daqueles que amam. Então, a fé, ela vai passar por isso. A fé é esse dom que parte do amor e que transpassa até mesmo aquilo que a razão não compreende. Ele vê e crê. Então, eu vou tentar reconstituir um pouquinho, a partir do texto, aquilo que João quis dizer quando ele disse, viu e creu. Ele testemunhou os últimos acontecimentos sobre a morte e também sobre o enterro de Jesus. Provavelmente, João acompanhou Nicodemos nos ritos fúnebres e viu como o corpo de Jesus havia sido colocado. E na prática fúnebre dos judeus, como eu expliquei, não havia nada parecido com as múmias egípcias, né? Então, não são usadas ataduras, o indivíduo não fica amarradinho, não. É um lençol grande, com cerca de 1 metro de largura por 4 metros de comprimento. Então, esse lençol é colocado sobre onde o corpo vai ser depositado, o corpo é depositado, é ungido este corpo com todos os óleos que foram trazidos, esses 100 quilos de mirra, aloé que Nicodemos havia trazido. Essa mistura é preciosa. E assim, não imaginem uma tábua. O que se imagina é um escavado na pedra, o texto diz. Então se coloca ali, coloca o lençol, se deposita o corpo e se coloca esses óleos perfumados. Então o corpo fica envolto. Então, no momento em que o corpo é colocado o véu, o tecido adere ao corpo. Vocês estão imaginando agora, né? O óleo adere ao tecido. E nesse conjunto de lençóis, que era chamado de otônia, o termo que o João usa não é propriamente atadura, né? Mas telas. Essas telas são colocadas. Então, uma tela embaixo e a outra em cima, né? O latim foi linteamina, que é em latim, ou seja, é um pano de linho, um pano funerário feito de linho, que é colocado embaixo, o cadáver, o óleo, e ele é fechado em cima. E aqui em torno do pescoço é colocado um sudário amarrado na cintura e amarrado aos pés. Então, essa é a maneira de sepultar. Assim, a descrição indica um contraste, ou seja, essas telas estavam uma embaixo e a outra em cima. Então, imagine que tudo permaneceu intacto, os laços fechados, amarrados e simplesmente a única coisa que estava faltando ali, naquela cena que João havia visto ser composta, é o corpo. Ou seja, o pano estava embaixo, o pano estava em cima e os laços estavam no pescoço, na cintura e aos pés. Simplesmente é que aquelas telas, aqueles 2 pedaços de pano, eles não entraram em colapso. É como se houvesse ali dentro, mantido pelo óleo, pelas resinas,
o espaço onde deveria ter um corpo que não está mais ali dentro. Eles se esvaziaram porque não havia mais corpo que o sustentasse. Por isso, para baixo. Por isso, para baixo. E onde estava o sudário sobre o rosto, o sudário era um pouco mais firme, então ele estava para cima. Então, era como se ali houvesse um corpo que sai inexplicavelmente de dentro do tecido sem desatar as amarras. Não foi colocado no rosto para cobrir o rosto, mas foi colocado como que, já deve ter visto, para guardar o rosto do falecido, né? Para manter a boca fechada. É um lenço quadrado, né, que se dobra em dois e se torna um triângulo, né? E se amarra. Depois rola sobre si mesmo e torna um bloco longo que serve para fazer, digamos assim, ao redor do rosto. Pega paninho quadrado, enrola e se coloca ao redor do rosto, aqui, para que uma boca fique fechada. Então, este sudário estava lá. O tecido que estava em volta dele, em volta do pescoço, estava lá. Todos eles estão fechados. Naquela cena, João não tem o que dizer. Eu vi colocarem ele ali, do jeito que ele foi colocado, o pano está, mas ele não está mais. Tudo está no lugar. Tudo está dobrado. Tudo está do jeito que deveria estar. É esse estar no lugar, naquele único lugar. Esta é a expressão de João. Ou seja, tudo está exatamente no mesmo lugar. Então, existe o uso de alguns aramaicismos aqui, porque quando ele vai usar o mesmo lugar, ele não usa o mesmo porque não existe essa expressão, então ele usa um, naquele único lugar, naquele mesmo lugar. Então João viu um conjunto de telas, de lençóis, perfeitamente intactas. Tudo estava parado, apenas as telas tinham abaixado, esvaziado, desmoronado, porque não havia mais o corpo dentro. E o estranho efeito que foi dado pela mortalha, porque parecia que só havia sobrado a cabeça, porque como aqui havia uma amarra aqui e uma amarra aqui, o tecido que estava cobrindo o rosto ficou como uma caixinha. Ele viu uma situação que nenhum agente humano poderia tirar um corpo e deixar as telas naquele estado. Ele viu uma situação absolutamente inexplicável e acreditou. Versículo 9. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. E aqui há algo muito interessante. O ressuscitar não é voltar à vida, mas é tornar-se vida. Eles não tinham entendido que essa intervenção é diferente, é transformadora. A ressurreição, portanto, não é uma revitalização de um cadáver, mas é o desaparecimento do corpo e uma transformação total do ser de Jesus Cristo com o corpo. Então se apresenta e mostra-se a si mesmo, ou seja, é o mesmo, mas em uma dimensão totalmente nova. É o corpo transfigurado. Se nós pensarmos no episódio de Lázaro, nós vamos entender por que essas faixas que estão relatadas aqui são tão importantes. O homem morto saiu, ou seja, Lázaro saiu do túmulo com mãos e pés amarrados e Jesus diz, solte-o e deixe-o ir. Lázaro carrega consigo os sinais da morte, sai enrolado nesse grande lençol com os pés, presos.
por essas amarras. Jesus, ao contrário, não traz as telas funerárias, não traz os lençóis funerários. Deixa tudo para trás. Simplesmente desapareceu. Se transformou em uma dimensão completamente nova. Essa é a dimensão do ressuscitado. E alguém, usando terminologias modernas, falou sobre essa transformação da matéria do corpo em energia. Existe o milagre do sudário de Turim, tudo isso mais, mas não vou entrar nisso aqui agora. A quantidade de conteúdo que existe aqui é suficiente, mas suficiente para a gente lidar com o mistério. Porque é a intervenção criativa de Deus que transforma completamente o corpo, fazendo entrar numa nova dimensão que excede completamente a nossa maneira de pensar. João viu e acreditou. Pedro entrou e viu, mas João entrou, viu e acreditou. Por quê? Porque ele tem todo o conteúdo do conhecimento para isso. Que é o quê? Querer essa ressurreição, querer ver, querer compreender. E o que ele queria, ele encontrou. Ele não queria ver algo comum, ele queria ver algo extraordinário. No versículo 10, os discípulos então voltaram para as suas casas. E aqui termina a primeira cena. Aqui a teologia nos faz refletir no que cremos e como nós cremos. Você crê em algo comum? Ou você busca crer e espera crer em algo único, inexplicável? Pois a resposta que você der vai repercutir na sua vida e no seu testemunho de cristão. Quando você fizer a sua pergunta, a partir do que eu busco, o meu testemunho é comum? Ou ele é único, inexplicável, inquestionável e inesquecível? Esta é a cena. Esta é a temática da cena de hoje. O que João e Pedro viram está muito longe do que a Madalena viu. Ela viu que faltava um cadáver. Pedro viu que podiam ter roubado. Mas, na autoridade de Pedro, iluminada pelo carisma de João, se constatou que ali havia ocorrido algo único, algo inexplicável, algo inquestionável. Então, ele crê. Viu e creu. Essa é a experiência. Na próxima aula teremos mais um pouquinho dessa teologia, a teologia do primeiro dia. E este será o tema desta próxima lição que eu convido todos a vocês a assistirem. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de partilhar e compartilhar com todo mundo da sua comunidade, dos seus amigos, do seu círculo. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Lembrem, todo o material está na descrição do vídeo aqui embaixo, juntamente com o lugarzinho para você dar o seu like ou seu dislike. Até o próximo. Fiquem com Deus e o Senhor permaneça convosco. Paz e bem.